Uma das coisas que destacou a medicina de emergência foi trazer o ultrassom para dentro da sala vermelha. Lembro que quando eu estava na graduação, as máquinas de ultrassom eram as dos radiologistas ou dos ecocardiografistas. Eram máquinas grandes, cheias de botões e que faziam diversas contas malucas. E daí chegaram os emergencistas com ultrassons portáteis. Alguns eram tablets e outros eram até tão pequenos que cabiam no bolso. E me lembra muito uma fala de um preceptor que o ultrassom na emergência é para responder perguntas de sim ou não, tem ou não tem. E o básico do ultrassom foi mudando. No começo a gente olhava só para o pulmão e usava para fazer acesso central também. Aí a gente passou a ver o coração, trombose, passamos a ver os olhos com o ultrassom. E um belo dia alguém teve a ideia seguinte: e se durante uma parada cardíaca eu colocasse o ultrassom para ver o que é que está acontecendo? E o resultado disso foi que surgiram tantas perguntas quanto respostas. Talvez até mais perguntas do que respostas. E eu trago dois exemplos. Se durante uma parada cardíaca eu checo o pulso do paciente com os meus dedos e com o ultrassom, e nos meus dedos eu não sinto pulso, mas no Doppler do ultrassom eu vejo um fluxo arterial, em quem que eu confio? E numa situação parecida, se o paciente está em AESP, atividade elétrica sem pulso, e eu não sinto pulso realmente, mas quando eu coloco o ultrassom para ver o coração e eu vejo o coração batendo, o que eu faço? Eu continuo reanimando da mesma forma? Essas são perguntas fundamentais trazidas pelo advento do ultrassom na PCR e que nesse episódio eu vou tentar trazer um pouco de luz. Vamos lá? Antes de tudo, vamos começar apresentando quem que vai nos auxiliar nos atendimentos da PCR, porque não é só o ultrassom. Meu TCC na residência foi um protocolo de dispositivos auxiliares na PCR. Dentre eles, o ultrassom, é claro, mas também a capnografia e a pressão arterial invasiva. Para muitos emergencistas isso vai soar como básico, eu sei, mas a real é que até em grandes centros ainda carecemos até mesmo de capnografia. Então vamos lá. A capnografia durante a RCP, no paciente que está com máscara laríngea ou entubado, vai te ajudar a saber se o paciente teve ou não retorno da circulação espontânea. Isso acontece quando a gente tem um aumento abrupto nos valores da capnografia durante a ressuscitação. Por exemplo, um paciente que está em PCR com o coração parado realmente, ele vai ter valores de capnografia que tendem a ser de até 20 milímetros de mercúrio. Quanto mais próximo de 20 milímetros de mercúrio, melhor estão sendo suas compressões. Pacientes que têm o retorno da circulação espontânea vão apresentar um aumento, podendo passar até de 40 milímetros de mercúrio, vão ficar ali naquela faixa do 35 a 45. Então você está lá comprimindo, né? Sei lá, você checou o pulso, você está comprimindo, deu 50 segundos que você está comprimindo, você viu a capnografia lá subir de repente. Provavelmente esse paciente teve um retorno da circulação espontânea. E guarda essa informação que o capnógrafo pode te ajudar a saber se o paciente voltou ou não. E a outra coisa que vai te ajudar é a pressão arterial invasiva, a PAI. A PAI ajuda com três coisas principais. A primeira dela é assim: quanto mais iguais forem as curvas da PAI durante suas compressões, significa que as compressões estão, de certa forma, uniformes. Se as curvas forem muito diferentes uma das outras, significa que você está comprimindo de maneira caótica. Não está muito bom, tem que melhorar. A outra coisa é que a PAI vai pulsar conforme as suas compressões, quando o paciente está realmente parado, né? Aí você pode guiar a frequência das suas compressões pelo número que está aparecendo na tela da frequência cardíaca dada pela pressão arterial invasiva. E por fim, a PAI também pode indicar a qualidade da sua compressão pelo valor da pressão diastólica. Paciente que tem pressões diastólicas medidas de maneira invasiva acima de 30 milímetros de mercúrio aparentemente tem melhor chance de ter o retorno da circulação espontânea. Guarda essa informação, tanto da capnografia quanto da PAI. Agora a gente fala do ultrassom. A primeira coisa é que nós temos que pensar no ultrassom é o seguinte: onde que eu coloco ele? Como que eu sistematizo esse atendimento? O ultrassom ele pode te dar várias respostas para muitas perguntas,
Mas no cenário de PCR e na emergência em geral, o ultrassom tem que responder perguntas de sim ou não, de tem e não tem. Mas a gente pode utilizar o ultrassom para ver pulmão, ver coração, ver abdômen, ver os membros. Então a gente precisa de uma sistematização para o uso desse aparelho na PCR para não perder tempo e para ser o mais efetivo possível, beleza? Nesse sentido, surgiram vários protocolos sugeridos para o uso do ultrassom na PCR. Um dos que ficou mais famoso é o protocolo CASA, que significa Cardiac Arrest Sonographic Assessment. Ele divide em 3 momentos o uso do ultrassom na PCR. O primeiro é na primeira pausa de 10 segundos para checar o pulso. Nela, nesse momento de checagem de pulso, você pega uma janela subchifóidea e aí você vai olhar para o coração para ver se tem tamponamento cardíaco. Se tiver, já trata. Na segunda pausa de 10 segundos, você vai olhar para o coração direito e procurar por sinais sugestivos de TEP, ou seja, um trombo no coração direito, seja um aumento do ventrículo direito ou sinais de sobrecarga das câmaras direitas. Na terceira pausa de 10 segundos, você vai focar sua atenção para ver se existe atividade cardíaca. E aí a gente vai dividir as coisas entre a sistolia, a AESP, pseudo-AESP e FV fina. Mas isso fica para depois. Enquanto as compressões estiverem rolando, você vai fazer o ultrassom de pulmão e o FAST para procurar outras causas de PCR, pneumotórax, um hemotórax ou sangramentos abdominais. Existe também o protocolo SESAME, que eu confesso que eu não gostei muito não. O SESAME junta alguns protocolos e adiciona algumas coisas. Ele sugere começar com a avaliação pulmonar, excluindo ou confirmando primeiro o pneumotórax, depois parte para a avaliação do TEP, depois para a avaliação de hipovolemia, seguido para a avaliação de sinais de TVP e depois o abdômen para ver se tem sangramento. E só aí ele fala para você colocar o ultrassom para olhar o pericárdio e as outras causas e estruturas cardíacas. Eu confesso que eu acho muito estranho deixar o coração por último. Daí o protocolo que eu acho que sistematiza de uma forma mais coerente é o protocolo da Federação Internacional de Medicina de Emergência. Esse aí se chama SHOC, Sonography in Hypotential and Cardiac Arrest, ou seja, sonografia em hipotensão e parada cardíaca. É um protocolo desenhado tanto para hipotensão como para PCR. E o que eu acho interessante é que ele divide as avaliações em essenciais, suplementares e adicionais. Então, por exemplo, na avaliação essencial da PCR, é sempre olhando o coração e avaliando fluido, forma e função. Ou seja, se tem derrame pericárdico, sobrecarga de câmaras direitas e como está a função da contratilidade cardíaca. A avaliação suplementar vai se ater, ao pulmão e à veia cava inferior. E eles recomendam fazer isso se houver tempo e se mais informações forem necessárias para a condução da PCR. A avaliação adicional vai ser realizada quando tiver indicação clínica e correlacionando com o caso do paciente. E aí a gente olha o abdômen e tenta olhar para a aorta e procurar por tromboses venosas. Mas assim, gente, independente do protocolo que você use, algumas coisas têm que ser levadas em consideração. E essas coisas são as seguintes. O primeiro é que é importante ter alguém que fique disponível somente para a realização do ultrassom e interpretação das imagens. Senão, isso pode atrapalhar a RCP e aumentar muito os tempos de pausa. O segundo, é ideal que se utilize apenas um probe para não ficar mudando, um transdutor. Então, o melhor seria utilizar o transdutor curvo para fazer as imagens, porque ele vai servir para ver pulmão, para coração, para abdômen. Se você acha que vai só olhar o coração, aí talvez valha a pena o transdutor setorial. Agora, uma estratégia que te ajuda a ganhar tempo é, tipo assim, faltando uns 5 segundos para parar as compressões, para checar o pulso e o ritmo, você já coloca o ultrassom no lugar e coloca para gravar a imagem. Aí você já grava com a compressão rolando, depois sem compressão. E quando der tempo, quando der o tempo, os 10 segundos, volta as compressões e você analisa aquela imagem gravada com calma para interpretar a imagem. E um detalhe importante é que esses protocolos são feitos para tentar sistematizar o uso do ultrassom. Mas a gente tem que entender que cada caso é um caso. Uma morte súbita sem trauma que aconteceu no shopping e o paciente chegou em PCR no hospital é uma coisa. Um acidente de trânsito com exsanguinação é outra coisa. Um infarto que desenvolveu uma FV e parou é outra.
não faz sentido fazer o mesmo trajeto de ultrassom em cada caso. Por isso é interessante a ideia do protocolo choque, no sentido de definir o que é essencial e o que vai acrescentar informações conforme cada caso. E as informações que a gente consegue através do ultrassom vão ajudar a conduzir o caso. Derrame pericárdico, viu o trator. Pneumotórax, viu o trator. Líquido na cavidade, sugere sangramento. Transfusão maciça e fechar a torneira, parar o sangramento. Sinais sugestivos de TEP, tromboliza. E por aí vai. Agora, tem algumas informações que o ultrassom vai dar para a gente que levam a condução para um outro patamar. Uma dessas coisas é a FV fina. Se teve uma coisa que já me fez desfibrilar falsas assistolias, foi o ultrassom. Lembro muito bem de um caso que já era o 4º ciclo em assistolia, mas quando eu coloquei ultrassom, vi o coração fibrilando muito discretamente. Até desconfiei que não fosse uma fibrilação, mas eu choquei e o paciente voltou. Então o ultrassom ajuda naquelas fibrilações que são tão discretas que o traçado no monitor parece uma sistolia, mas na verdade é uma fibrilação atrial fina e a conduta é desfibrilar. Agora, esse aqui vai ser denso, hein? Pausa o vídeo, vai no banheiro, pega uma água ou um café e volta aqui quando estiver confortável. Tudo pronto? O que acontece quando você está conduzindo uma PCR? Você não sente pulso, mas tem atividade elétrica organizada no monitor, e aí você coloca o ultrassom no coração do paciente e o coração bate. Está parado ou não está? Bem, a primeira pergunta que faria mais sentido é: a checagem de pulso é confiável? Vixe, agora complicou. Nossos dedos, nossos fiéis companheiros que checaram tantos pulsos nas nossas vidas, talvez eles sejam falhos. Alguns estudos têm mostrado que a especificidade da palpação de pulso na PCR pode ser de até 55%. Lembra que a especificidade é a capacidade de um teste em identificar corretamente os indivíduos que não têm doença. Então, 55% deixa um tantão a desejar. E aí, começaram a pensar, e se a gente checar o pulso com o ultrassom nas carótidas ou nas femorais com o Doppler? Bem, aí alguns estudos mostraram que mesmo com pouca experiência, mas com 15 minutos de treinamento em ultrassom, emergencistas conseguiram identificar o pulso com mais sucesso do que de maneira manual. Resultado disso foi que 99% dos pulsos conseguiram ser checados com ultrassom contra 85% sem. Em um estudo de 2020, a sensibilidade do ultrassom para checar pulso foi de 91% e a especificidade de 90%. Mas beleza, você não está sentindo pulso, você não vê pulso carotídeo ou femoral no ultrassom, mas vendo a janela subxifoide, você vê que o coração bate. E agora? Aqui a gente divide em AESP e pseudo-AESP. A AESP, atividade elétrica sem pulso, quando ela é verdadeira, é isso, tem atividade elétrica e o coração não bate. Alguns vão chamar de dissociação eletromecânica. A pseudo-AESP é pseudo porque antes do ultrassom ela era uma AESP. Aí você colocou o ultrassom e viu que existe atividade elétrica e existe contratilidade. Ou seja, não existe dissociação entre a atividade elétrica e a atividade mecânica. Alguns autores consideram que a pseudo-AESP é um estado de choque profundo e, portanto, tem que ser tratado como tal. E aí, meus amigos, é aí que as perguntas brotam. Se o coração contrai, eu devo continuar comprimindo? E se eu comprimir, eu sigo o ritmo de 100 a 120 por minuto? Ou eu faço sincronizado com o ritmo do coração do paciente? Alguns estudos em modelos animais sugerem que a melhor saída seria comprimir de forma sincronizada com o coração do paciente. Que você comprimir desincronizado vai atrapalhar tanto a sístole quanto a diástole do paciente, a depender do momento que você está comprimindo ali. Existem laboratórios testando máquinas de compressão extracorpórea com sincronizadores. Mas assim, né? Vamos falar de realidade brasileira. A realidade é que não temos nenhuma evidência boa, nem moderada, para sugerir que você pare as compressões, nem evidência que você faça de maneira sincronizada. Então, na sua prática, você vai acabar continuar comprimindo. Considerando a situação de pseudo-AESP, a gente precisa considerar a existência de 3 cenários. O primeiro é de ter contração cardíaca e não gerar pulso, nem palpável, nem no ultrassom. O segundo é o que gera pulso, mas não mantém uma pressão boa o suficiente.
E o terceiro é com a pressão boa o suficiente. Aí o paciente já voltou, já é retorno da circulação espontânea. Então, sabendo que a gente vai continuar comprimindo e o nosso paciente tem um pulso, mas não tem uma pressão boa o suficiente, é aí que entra em cena aquilo lá que eu comentei no começo, de capnografia de pressão arterial invasiva. O capnógrafo, se não tiver um aumento abrupto do CO2, registrando valores entre 35 e 45, significa que esse paciente pode ainda não ter uma contratilidade boa o suficiente. Pressão arterial invasiva também vai nos ajudar. Se estivermos conseguindo valores de pressão diastólica acima de 30 ou até mesmo acima de 40, grandes chances do paciente ter voltado. Então, eu sei que isso aqui vai ser fora da realidade de muita gente, mas se estivermos em um cenário sem pulso, mas com atividade contrátil no ultrassom, seria excelente ter pelo menos um capnógrafo e, idealmente, conseguir uma pressão arterial invasiva. Quando o paciente tiver um retorno da circulação, você vai tratar como um estado de choque profundo. E aí vai entrar droga vasoativa em altas doses, talvez volume, talvez sangue, a depender do caso. E agora o que eu gostaria de falar é que isso aqui vai causar polêmica. Se a pseudoaesp é um choque profundo, quando o paciente tem um retorno da circulação espontânea, eu trato esse choque como qualquer outro choque, será que eu não devia tratar a pseudoaesp, ou seja, a contração cardíaca vista no ultrassom, mas sem pulso, da mesma maneira? Em outras palavras, eu não deveria acrescentar junto ao algoritmo da CLS vasopressina em bomba de infusão, noradrenalina em altas doses em bomba de infusão, talvez até dobutamina? Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Tem muita pesquisa para rolar ainda. Para fazer esse episódio, eu troquei ideia com alguns emergencistas sobre as condutas que cada lugar e cada especialista toma frente a uma AESP. O que eu posso te dizer, caro espectador, é que a pseudo-AESP, na verdade, não é uma coisa só. Pode ser muitas coisas. Se você olhar no ultrassom um coração que bate bem, mas não está gerando pulso, você pode estar de frente para um choque obstrutivo e você vai ter que resolver a causa. E aí, também a gente tem que pensar, se o coração está batendo bem e não está gerando pulso, suas compressões vão gerar pulso? Não estou falando para parar de comprimir, mas, por exemplo, se você está de frente para um TEP, tromboliza. Tromboliza e mantém suas compressões. Um tamponamento cardíaco, tu vai puncionar o derrame. Se a contratilidade cardíaca no ultrassom é claramente débil, obviamente que aquele coração precisa de ajuda para bombear sangue. E seria ideal e correto, frente às diretrizes mais atuais, comprimir o tórax do paciente. É um assunto interessantíssimo de discutir que está na fronteira do que sabemos sobre o manejo das paradas cardíacas, principalmente depois que viram que quando tem contração e você comprimir em cima da contração do coração, pode ser deletério. Por isso que eu estou trazendo essa polêmica aqui. Mas ainda a gente não tem nada definido. Agora, uma coisa indiscutível é o valor do POCUS, do ultrassom, para determinar o prognóstico do paciente na PCR. Pelo que os estudos mostram, pseudo-AESP tem mais chance de retorno da circulação espontânea e sobrevida. Vide que tem alguma coisa por trás, ou seja, uma causa reversível para tratar. A ESP verdadeira, aí a coisa já começa a piorar. E a sistolia, esse aí, a chance do paciente voltar é quase zero. Teve estudo, inclusive, que foi zero. Então, depois de tudo feito, o ultrassom consegue ajudar a gente a decidir se é razoável continuar o manejo da PCR frente a uma parada cardíaca longa, mas que o coração ainda mostra contratilidade no ultrassom. Ou se o coração já está totalmente parado, o chamado standstill, que é o pior dos prognósticos. Para finalizar, eu não poderia deixar de fazer um apelo. Você que viu esse episódio e não tem um ultrassom no teu serviço, pede para o teu gestor. Eu vou deixar aqui os estudos que mostram a sistematização e a importância do ultrassom na PCR. E você que é gestor e coordenador de pronto-socorro está esperando o quê? O ultrassom não é enfeite, muito menos perfumaria. O ultrassom muda a conduta. Os estudos mostram que as sistolias, depois do uso do ultrassom, viraram fibrilações ventriculares finas. O ultrassom que identificou o coração fibrilando, quando, na verdade, parecia uma sistolia, um standstill. Isso muda totalmente um paciente que seria um provável óbito para um paciente elegível à desfibrilação com prognóstico muito melhor. Mudar a vida de uma pessoa nesse sentido, para mim, já vale todo o investimento de um ultrassom. As pessoas, no pior dia da vida delas,
e que potencialmente é o último dia da vida delas, merecem um melhor atendimento. Traga o ultrassom para o pronto-socorro, que não só pode identificar uma FV fina, como um TEP, um tamponamento cardíaco. Traga também o capnógrafo e a pressão arterial invasiva, se der. Eu digo isso com certa frequência. Nós emergencistas vemos gente morrer todo dia. Mas aquelas pessoas, cada uma só morre uma vez. Então a gente não pode banalizar essa situação. Não pode ser o sempre foi assim. A humanidade evoluiu. A humanidade evolui. A gente faz ciência para melhorar. A gente faz ciências médicas para melhorar a medicina. Então de que adianta a tecnologia se o nosso manejo de PCR segue sendo do século passado? Então é isso, minha gente. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se gostou, compartilha com seu amigo. Se não gostou, já sabe, compartilha com seu inimigo. O importante é compartilhar. Não esquece de comentar, de curtir o canal, de seguir o canal. E até a próxima.